tipo assim, eu vou primeiro tecer um comentário sobre uma coisa que é uma sensação minha, que eu queria que a tua vivência muito no Sama mostra, tipo assim, para mim uma desestigmatização do que eu vou falar, mas eu queria também que tu desse uma opinião, se eu tô correto, enfim. E depois eu vou te fazer uma pergunta sobre o fato, mas uma coisa que eu vejo muito, tipo, não vou dizer no Brasil, vou dizer mais no Recife, Nordeste, enfim, é que o lado empreendimento social, o lado projeto social, infelizmente, tirando tipo, as empresas, né, que tem um setor que ou vira uma obrigação, antigamente era uma obrigação para que, tipo assim, aquela empresa fique, sei lá, fique positiva no mercado, ganhe uma mídiazinha por conta daquilo, ou era algo politizado, do tipo, o projeto social que existe basicamente é do governo X porque ali rouba X e ganha X em cima disso. E uma coisa que eu vejo muito, que pela pouca caminhada que eu tenho dos projetos, que aí eu queria saber a tua opinião para saber se eu estou sendo completamente ignorante ou se tem alguma procedência, é que muita gente traz hoje o viés dos projetos sociais como algo ou é só política ou tipo assim, ou não vê o outro lado, não vê que existe, não vê, por exemplo, um projeto como eu falei, como Correndo do Bem, os Samaritanos no começo, às vezes, muita gente não se prestava a ver, ou sempre trazia algo do tipo, não, tem política aí no meio, então não quero estar perto. Isso de fato existe, isso de fato, tipo assim, porque eu estou te perguntando isso, tanto pela tua experiência, mas hoje tu falou do Unificados, que a gente vai chegar no assunto, que teve uma experiência com outros projetos em rede. Tu vê muito isso nos projetos que tu anda? Como é essa situação? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Tu quer saber se como fica a questão política nos projetos sociais ou tu Não é quer nem, ver tipo, uma... não é nem como fica a questão. Tipo, isso para mim eu acho que eu vejo muita divisão, mas é tipo assim, eu queria que tu narrasse um pouco se já houve essa experiência do tipo, pessoas que já, eu vou botar as na palavra, tipo, denegriram a causa por julgar algo assim, porque eu vejo que é algo cultural. Entendeu? Tipo, eu observo muito o lado cultural, por exemplo, daqui no Nordeste, tipo, ou é projeto de política, tipo assim, não vejo, não quero saber, acho que não existe, ou tem algo por trás errado. Já passasse por isso, já vivesse situações assim, já visse testemunhos do tipo, tipo assim, aí entrando no outro viés, tipo, o que é que tu acha que é a distinção da política? Porque, por exemplo, eu vejo muito. Eu quis trazer muito um empreendedor social, porque muita gente acaba não vendo essa possibilidade, porque achar que aquilo é só vinculado à política. Entendeu? Então, tipo assim, é nesse sentido. Não sei se deu para. Bom, vê só, essa questão política ela é muito interessante porque ela sempre surge, né, junto com o projeto social. É, eu lembro que no começo dos Samaritanos a gente tinha uma restrição, assim, a gente não se envolvia muito com política, Sim. porque com os políticos, na verdade, porque a gente já começou trabalhando a parte de política pública, mas a gente não se envolvia com os políticos em si, né, com a política partidária, de alguém que quer de algum partido, etc. Porque a gente entendia que provavelmente ia acontecer isso. Eram pessoas que queriam aproveitar da imagem, né, para Sim. fins eleitoreiros, entendeu? Sim. Mas à medida que a gente foi amadurecendo assim, a ideia dentro dos samaritanos, o que acontece? E não só os samaritanos, isso é uma questão do terceiro setor como um todo. Existe uma questão no terceiro setor chamada advocacy, que é justamente que não tem nada a ver com a palavra advocacia tem sentido amplo, mas não é ligado ao direito. O advocacy é justamente você conseguir pressionar o poder público, né, para construir políticas públicas para uma determinada causa. Então, esse advocacy, como a gente faz hoje no Samaritano, a gente faz parte do Comitê Pop Rua Recife, do Comitê Estadual, faz parte hoje mesmo eu estava em audiência pública com o Ministério Público, né, tudo para pressionar o poder público municipal, estadual, federal, a atuar mais, de forma mais efetiva, para a nossa população em situação de rua, que é a causa que a gente defende. Então, esse advocacy tem um material que é muito bacana, que é inclusive do Itaú. O Itaú tem um materialzinho que fala sobre o ESG, como é que eles escolhem a carteira deles, né, de empresas para investir baseado na questão ESG. Sim.
E ele coloca um quadro bem interessante sobre a importância em cada um dos pontos assim sociais do advocacy. Porque tem questão de que só se resolve com a lei, entendeu? Tem coisa que só se resolve com a atuação do Estado. Então, os samaritanos, por exemplo, a gente não pensa em substituir o Estado. A gente pensa em complementar o Estado, mas a gente quer que a política pública ela exista e ela seja efetiva. Quanto mais, quanto melhor ela possa ser. Então, a Até gente para que não continua precise da gente, né, pressionando, por exemplo. construindo. A Exatamente, tal porque ponto. assim, na verdade, a gente não quer existir para sempre. A gente não quer que tenha pessoas em situação de rua para sempre, Sim. entendeu? É bom que a gente não precise um dia ir para a rua para fazer isso. Então, essa atuação política, ela é muito importante, ela precisa acontecer. Então, esse advocacy a gente faz nos Samaritanos, e toda instituição que entende um pouco mais, ela sabe que tem que fazer também, tem que realizar esse advocacy. E esse advocacy passa, muitas vezes, também por essa boa relação com esses atores, entendeu? Então, se você tem um político lá, que ele vai defender, não é um cara que vai vir só dar um abraço em você, tirar uma foto com você. Não, não é só para ter imagem. Mas se esse cara vai lá e ele oferece um projeto de lei relativo à população em situação de rua, que é algo que beneficia a população de rua. Então você vê que é um cara que abraça a pauta, você tem que dar espaço para essa pauta, entendeu? Porque na dinâmica de poder, a população de rua ela sai perdendo porque ela não é um tão votante, entendeu? Sim. Não são cidadãos que exercem tão plenamente o voto, infelizmente, em boa parte dos casos. Então, é um segmento da população que não atrai muito o olhar do político, porque ali ele não vê ali, né, uma possibilidade de ganho político. Infelizmente, na dinâmica do poder, é assim que funciona. Mas quando ele vê, por exemplo, um coletivo feito unificados, hoje com 47 projetos, né? A gente tem Sim. 47 projetos. Cada projeto desse vai ter aí seus 30, 40, 50, até 300 voluntários feitos samaritanos. Então já não é mais. A gente ultrapassa, inclusive, a quantidade de pessoas em situação de rua em Recife. Entendeu? Sim. Então, e aí são pessoas que votam, são pessoas que são formadoras de opinião, são pessoas que utilizam bem a internet, as redes sociais e tal. Então, aí sim você consegue pressionar e consegue atrair um político desse para abraçar uma causa que até então era meio desprezada, entendeu? Sim. Então, assim, claro que é muito preocupante, né? Você não se deixar vender, né? Você não vai vender seu projeto, nem vai se vender para que por interesse próprio, ou enfim, ou até o interesse do seu projeto. O interesse não é o Sim. projeto, o interesse são as pessoas em situação de rua. Pelo menos assim eu acredito numa atuação mais transparente e mais é mais difícil você ter um erro, entendeu? Não, eu não Sim. estou aqui querendo algo para o projeto, eu quero para a população em situação de rua. Que aí o vereador, o deputado, é muito, muito fácil assim, vou estar com emenda para cada samaritano. Eu disse, não precisa não. Bote lá para o equipamento da prefeitura que tá lá sucateado, entendeu? Tem lá o Sim. centro pop e você vai e reforma o centro pop, entendeu? Porque aquele sim é o equipamento que tem que ficar para o resto da vida. A Casa Samaritana eu espero que dure para sempre. Sim. Mas a sociedade civil, ela tem a sua dinâmica também. Pode ser que um dia a gente mude de público, pode ser que um dia não dê para sustentar a Casa Samaritanos, e aí se perdeu aquele dinheiro e não ficou nada para a cidade. Sim. Mas eu espero que isso não aconteça. Estou falando da hipótese que espero É que esteja uma longe da possível realidade. realidade, mas que sim, sim, sim. Mas enfim, enquanto o poder público, a gente espera que ele dê continuidade a essas políticas, entendeu? Então, Entendi. claro, sempre existe essa. E eu acho muito prejudicial para todo mundo essa despolitização que aconteceu e ficou mais forte agora com essa polarização. A gente aparentemente está mais envolvido em política, mas porque hoje virou uma coisa de time, né? Um Sim. negócio ridículo, né? Tem um time aqui, um time lá, e eu entendo as posições. Eu sou uma pessoa de esquerda, então eu tenho minhas posições. Sei porque existe essa divisão para mim é clara entre um posicionamento e outro, entre direita e esquerda,
mas a gente perdeu essa capacidade de diálogo mesmo, sabe? Exato. A gente não consegue fazer a política bem feita como a gente precisa que ela seja. Então, a gente precisa cada vez mais entender que todo mundo tem que ser politizado. A gente tem que entender como fazer política desde a escola, porque é a política que vai dizer como é que a nossa sociedade vai caminhar, entendeu? A política, a legislação, as políticas públicas, os planos de governo é que vão dizer como é que a educação vai chegar no mais pobre, como é que a saúde vai garantir as pessoas que estão na rua. Então, é isso que a gente tem que entender. Enquanto a gente ficar alheio à política e achar que isso não é para a gente, porque é todo mundo corrupto e nunca vai dar certo, a gente vai continuar deixando as mesmas pessoas mandando lá, entendeu? E com os mesmos interesses, e que a gente sabe que não tem dado muito certo. É. Mas enfim, antes de demonizar a política, a gente tem que entender que a política é um instrumento muito forte. Isso o Papa Francisco vai falar, inclusive uma frase bem forte. Ele fala que a política é a forma mais alta de caridade, quando ela é bem exercida, porque é quando você se coloca a favor do coletivo, entendeu? Então, na Exatamente. teoria, é isso e é lindo. Então, essa forma de atuação política, ela tem que ser preservada, ela tem que existir para que a gente consiga realmente sair. A gente vive na democracia, no Estado Democrático de Direito ainda, então a gente precisa entender como funciona cada coisa. E às vezes a gente não tem essa compreensão de como funciona o Estado, o mundo e o município, o dever de cada um, a obrigação de cada ente federativo. Se a gente não tem essa compreensão, fica muito fácil realmente cair nas fake news ou simplesmente ignorar e deixar para lá essa coisa de política porque só tem coisa ruim, entendeu?